Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Vamos para a palavra de Deus? Livro de Lucas, capítulo de número 5. E todos os outros amigos que Deus nos deu nessa casa são pessoas amáveis. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês alguns versículos dessa palavra. Lucas, capítulo de número 5. Abra lá sua Bíblia. Oh, glória. Alguém encontrou? Diga amém. Lucas, capítulo de número 5. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar no telão. Está escrito: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9. E porque, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Agora em diante serás pescador de homens. Verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém por isso, irmão? Eu quero muito hoje trazer uma palavra que muitas vezes você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. E eu tenho certeza que eu não preciso trazer algo absurdamente novo, porque o Senhor, Ele trabalha também naquilo que é óbvio. Essa palavra possivelmente alguém já deve ter ouvido várias vezes, mas como eu entendi que esse começo de ano nós estamos nos preparando para entrar no mar outra vez, e alguns já entraram e outros ainda estão lavando redes, nós estamos prestes a viver no ano de 2025 uma das maiores viradas na nossa família, na nossa casa, na igreja de Cristo, porque o que depende, pastor, para que um ano seja extraordinário, a maneira em que eu começo ele. Ainda, pastor, eu não comecei bem o meu ano, não tem problema. O que você faz a partir do seu entendimento pode sim alterar toda a sequência de um ano. Quando eu olhei para essa palavra nesses dias, o Senhor colocou no meu coração um tema, e o tema é bem sugestivo, bem simples, mas ao mesmo tempo quero que hoje volte para casa com sua alma gravada nesse texto, quando Pedro vive essa experiência tão sobrenatural com Deus. O tema da mensagem de hoje é: ainda tem barco, ainda tem rede, ainda tem mar e ainda tem vida. Vamos repetir conosco, todos juntos, 1, 2, 3. Ainda tem barco, ainda tem mar. Amém? Somente as mulheres, por favor, as irmãs, vamos lá, 1, 2, 3. Ainda tem. Agora só os varões guerreiros. Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda. Todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda tem. Só por isso já vale um aplauso, né, irmão? Dá um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho, um golinho.
Eu por muitos anos preguei Lucas capítulo 5 como um dos textos onde Jesus havia se encontrado com Pedro pela primeira vez. E os históricos bíblicos, irmãos, principalmente narrado por Lucas, é diferente de todos os outros evangelhos, cada um com a sua maneira diferente de escrever. Lucas escreve com riquezas de detalhes. Por exemplo, Lucas escreveu coisas que os outros evangelistas não puderam escrever. Eu, quando abri a Bíblia Sagrada e li Lucas capítulo 5, alguns anos atrás, eu imaginava que quando Jesus vem andando na praia, como você fez questão de ler comigo, ele vem andando pela praia e as multidões estão em volta de Jesus. Na medida em que a multidão aperta, Jesus se aproxima da orla do mar da Galileia, o Tiberíades, e na medida em que ele se aproxima, ele percebe que a multidão não vai ouvi-lo. Ele entra em um dos barcos de um dos pescadores que, havendo descido, lavava a rede. Ele entra no barco e o barco é de Pedro. Ele entra e começa a pregar do barco às multidões. O texto sagrado que nós lemos diz que Jesus fez um pedido para Pedro antes de tudo, antes de começar a pregar. Afasta um pouquinho da praia. E Pedro dá uma afastada no barco. A Bíblia fala, pastor Lima, um abraço meu queridão, sua família. Quando ele afasta um pouquinho, pastor, ele simplesmente diz a Pedro: nós vamos usar o teu barco para uma das maiores conferências aqui hoje. E aí o texto diz que ele começa a pregar de manhã. E quando vai chegando a hora do meio-dia, Jesus está terminando o culto. O Pedro, que estava lavando a rede, dobrando a rede, guardando a rede no baú da frente do barco, quer ir embora mais cedo. Ele sofreu a noite toda o revés de uma pescaria frustrada. A intenção de quem entra na frustração é se esconder da multidão. Quem entra na frustração, a intenção é talvez ficar um pouco solitário, sozinho, ou fazer aquilo que nós fazemos às vezes, exercer a solitude. Então Pedro simplesmente quer ir embora. Jesus entra no barco dele, ele tem que aguentar ouvindo a pregação. O culto de Jesus é ministrado a partir do cansaço de Pedro, de cima do barco de Pedro, e ele é o único que não pode ir embora, porque ele vai ter que devolver o barco para a praia. E ele que disse que emprestaria o barco. E o texto vai dizer que Jesus, então, enquanto está pregando, Pedro está esperando Jesus terminar de pregar. É exatamente nessa hora que, ao terminar de pregar, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, agora pega teu barco e afasta mais da praia. Disse: para onde, Senhor? Para o mar alto. Disse: mas por quê? Porque nós iremos pescar outra vez. Quando Pedro ouviu essas palavras de Jesus, disse: Senhor, talvez o Senhor não entendeu, mas eu acabei de chegar da pescaria. E eu cheguei para lavar as minhas redes frustrado, porque tentamos a noite toda, mas nada apanhamos. Mas ele fala algo, irmãos, que é o que nós vamos falar em 2025 para todas as ocasiões difíceis que nós enfrentarmos. Para todas as vezes que você tiver dificuldade de perdoar. Para todas as vezes que você encontrar dificuldade batendo na porta da tua casa, encontrando o teu endereço. Pedro disse: Senhor, eu não posso, eu não consigo, para mim deu errado, mas debaixo da tua palavra, e é porque o Senhor que mandou, é que eu vou fazer. Porque é o Senhor quem manda, então eu farei. Aí o texto diz que jogando a rede, apanhou uma grande quantidade. Pedro não consegue tirar a rede do mar, e ele dá sinal para um barco que está próximo. Os dois pegam aquela rede e eles arrastam. E o texto diz que quando começam a arrastar para levar para a praia, Pedro está prostrado dentro do barco dele em lágrimas, dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor fique aqui no meu barco comigo. Senhor, eu não sou um homem santo para receber a tua presença no ambiente que eu estou. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, não temas, porque você era pescador de peixe. A partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, até hoje você pescava peixes vivos e matava. Hoje você vai ser um homem diferente. Vai encontrar homens mortos pela rua e dará vida para eles. Pedro, a partir de hoje você vai viver... E o texto diz que enquanto eles estão conversando, estão arrastando a rede para a praia. A rede começa a se romper e eles chegam na praia, e a Bíblia fala que todos que estão na praia estão assustados, porque não é hora de pescar, não é hora de chegar com o peixe fresco da manhã, mas o barco de Pedro está transbordando, o barco do companheiro está transbordando, e a Bíblia fala que depois de terem chegado à praia, eles abandonaram tudo no maior sucesso da pescaria de Pedro e seguem a Jesus. Eu pensei por muitos anos que essa tinha sido a primeira ocasião, pastor Lima, que eles haviam se encontrado. Pela primeira vez eu achei que eles tinham visto ali na praia de Genezaré, mas não foi. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei que eles tiveram alguns encontros antes de Lucas capítulo 5. E o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi lá narrado por João Batista. Quem se lembra? João, o homem que vestia pele de camelo com cinturão de couro, comia gafanhoto, mel silvestre, cabelo desgrenhado, barba mal feita, pregando não dentro de uma igreja, mas no deserto da Judéia.
Um homem completamente diferente, que quando pregava, nunca pregava uma mensagem talvez que afagava o ego de ninguém. Pelo contrário, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Em vez da igreja dele esvaziar, a igreja dele enchia cada vez mais. E aquele povo saía daquelas grandes casas do centro para ir ouvir um pregador pregar no meio do deserto. E todo mundo admirado com a palavra e a substância profética que aquele homem carregava. Ele simplesmente era um ícone do seu tempo. Até que no meio da fila dos que iam batizar, aparece ele, Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele aparece, João, que está acostumado a ter uma palavra dura, chamar todas as pessoas por expressões pejorativas, agora trava a língua, olha e diz: esse aí não é qualquer um. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você lembra que quando ele batiza Jesus, o céu abriu. Jesus orando, Lucas disse que Jesus orou. Nenhum outro evangelista disse isso, mas Lucas disse que depois de Jesus ter orado, o céu abriu. Porque tem gente que não entende, para céu abrir é na base da oração. O céu abre e a pomba representando o Espírito Santo desce sobre Jesus. E uma voz do céu grita: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A Trindade se manifesta pela primeira vez na história no mesmo lugar, dita, especificada. Filho sendo batizado, Pai falando do céu e o Espírito Santo se movendo como pomba. Quando esse momento acontece, João Batista olha e diz: vocês gostam de me ouvir pregar? Gostamos. Vocês gostam de sair das suas casas e vir para o deserto me ouvir pregar? Sim. Pois é, a partir de hoje tenho um pedido para lhes fazer. Não me ouçam mais como me ouviam antes. A ele ouvi, porque ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Ele é muito maior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele vocês precisam ouvir. Irmão, João Batista tinha muitos discípulos e um deles é André. André, ouvindo estas palavras, reconhecendo que João Batista já era o cara, ele ouve o homem de Deus na vida dele dizer que tem um que é maior do que ele. Ele simplesmente disse: e além de ser um homem mais poderoso do que João, ele é o Cordeiro de Deus. André saiu correndo da Judéia, do deserto, das margens do Jordão, correu para a casa dele. Quando ele chega em casa, ele se encontra com o irmão dele. E o irmão dele se chama Simão. O Simão, que nós vamos chamar de Simão Pedro. Simão, encontrei o homem do qual as Escrituras falavam. Vem, você precisa... Quem é, André? É o Messias. Eu estava agora no culto do batismo, o céu abriu, Deus falou, o Espírito Santo desceu, e João disse que ele é o prometido das nações. Vem. Enquanto Simão está indo em direção a Jesus, Jesus está vindo em direção a Simão. João capítulo 1, versículo 40 a 42. Quando eles estão vindo um de frente para o outro, Jesus nem espera aproximar. Jesus olhou de longe e diz assim: ei, tu és Simão, mas te chamará Cefas. Irmão Pedro, naquela hora, arrepiou até o cabelo da cabeça, assim: eita, esse homem nunca falou comigo, eu nunca vi ele antes, e ele já vem no caminho, fala quem eu era, e fala quem eu sou, e fala quem eu vou ser? Que é isso? Porque o que Jesus estava dizendo é: ei, eu sei quem você é, Simão, porque você foi Simão até hoje, mas a partir desse tempo, você já começa a ser registrado como Cefas, traduzido Pedro. Ei, você não será mais a mesma pessoa. Irmão, se eu estou num culto desse, que no meio da rua, antes de chegar na igreja, o pregador vem andando na minha direção, fala meu nome, e fala quem eu vou ser no futuro, eu caía de joelhos, eu me rendia diante dele e dizia: eu preciso caminhar com o Senhor. Mas você acha que Pedro se converteu? Não. Pedrão, duro na queda, disse: gostei, arrepiei, cheguei a chorar. Quer andar comigo? Não, ainda não, só mais um pouquinho. Capítulo 1 de João, ele não se converte, ele vive uma experiência com Deus na rua. Capítulo de número 4 de Lucas, Lucas narrou o segundo encontro. E o segundo encontro está quando Jesus entra em Cafarnaum, cidade da Galileia. Quando Jesus entra em Cafarnaum, entrou na casa do Simão Pedro. E quando ele entra na casa do Simão, a mãe, ou melhor, a sogra de Simão, mãe da mulher dele, está enferma, com febre. Aí o Simão disse: Senhor, o senhor pode orar pela minha sogra? Jesus disse: posso. Ele ora pela sogra, a sogra, ela é curada imediatamente. A febre vai embora, a mulher fica curada. Irmão, tem cura na casa de Pedro por causa de um pedido dele. E aí eu te pergunto, Pedro se converte depois desse segundo encontro? Não. Porque tem gente que é assim, vive experiência com Deus, chora, arrepia, vai para frente. Ah, meu Deus, que momento especial. Mas aí, quer um compromisso? Não, outro dia. Deus entra na casa dele, faz obras, fala com ele, cura pessoas, manifesta graça salvadora. E aí você fala: agora ele vai. Aí ele fala assim: ainda não, não é o meu momento. É no capítulo 5 o terceiro encontro. É o capítulo 5 o terceiro momento, onde Jesus está andando e encontra ele lavando a rede de cabeça baixa.
entristecido. Dá para pensar que existem momentos que nós estamos nas alturas e está tudo bem, porque o meu dinheiro resolve, o meu problema está bem, solúvel, eu consigo resolver. Existem momentos que Deus me abençoa com graça de cura, com manifestação divina, onde eu preciso, mas aí eu estou bem no meu momento de conforto, e às vezes nós vivemos um período de frustração, para que as minhas estruturas sejam desmontadas, e eu corra de fato para a presença daquele que é o único que pode resolver o meu problema. O terceiro encontro de Jesus está no capítulo 5. Quando ele olhou para Pedro e já encontrou Pedro na rua, encontrou em casa, agora entra no barco, quase sem pedir. E quando ele entra no barco, ele prega do barco de Pedro. Pastor, por que o senhor deu essa introdução? Só para tentar explicar para você que nesses 6 dias que você está vivendo esse período profético, esses 6 dias que você vai viver essa atmosfera com Deus, até o término desse propósito, dessa conferência, muitas coisas você vai pensar que orações suas bateram no telhado dessa igreja e caiu. Lá na sua casa você diz: pastor, parece que quanto mais eu me dedico, quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo, parece que não muda nada. Eu tenho um aviso para te dar. Você acha que não está acontecendo, você pode imaginar que Deus não esteja fazendo, você pode até raciocinar no seu raciocínio humano que aquilo que foi plantado parece que não está crescendo. Tu não é Deus para saber o que está acontecendo por debaixo dessa terra da oração? Você não entendeu ainda? Deus está dizendo: fique tranquilo, porque o processo da restauração, da cura, da salvação pode estar sendo construída e você ainda nem viu. Tem um Pedro sendo encontrado por Deus na rua, tem um Pedro sendo encontrado em Deus em casa, e tem um Pedro que vai se encontrar com ele na praia. Eu não sei, eu preciso de pelo menos 10 corajosos que levante a mão profética aí para o céu e recebe esta palavra. Eu vim aqui disparar uma palavra de salvação sobre alguém da tua casa, alguém da tua família. E se prepare, 2025 pode ser o ano que aquela pessoa vai voltar para a presença de Deus, vai voltar para a graça, vai voltar para a mesa, vai voltar para a presença. Pastor, não estou entendendo. Deus me trouxe aqui para dizer que o teu Pedro está em rota de colisão com o milagre de Deus. Aleluia. Diga para 2 pessoas, diga: alguém da tua casa está em rota de colisão com o milagre de Deus. Diga para ela, diga: alguém da tua casa está em rota de colisão com o milagre do Pai. Oh Deus fiel. Aleluia. É nesta hora que Pedro para. Ele simplesmente para e diz: meu barco queria ir embora. Aí Jesus disse: não, eu vou pregar no teu barco. Deus me deu 3 grandes verdades desse texto, e a primeira delas que eu quero entregar para você essa noite é essa: um ano que começa é uma preparação para uma próxima pescaria. Temos os históricos passados, vivemos momentos e traumas que nós arrastamos como históricos, colecionando momentos de alegria, de derrota, de tristeza, de felicidade, não sei. A gente se prepara para começar um ano, e hoje, dia 17 de janeiro, 17 de janeiro, Deus nos trouxe para esse ambiente mais uma vez, porque há algo no reino espiritual que precisa ser liberado através da nossa boca, juntos, todos como família. Eu entro em 2025, Senhor, vou fazer o que o Senhor me mandar fazer, mas só farei isso debaixo de uma palavra. O primeiro recado de Deus, a primeira palavra que saltou nos meus olhos hoje é essa: diga para a minha igreja, eles vão entrar em mais um período, mais uma fase, mais um semestre, mas tem que entrar diferente de todas as outras vezes. Pastor, o senhor está dizendo para entrar diferente? Interessante é isso. Diferente porque quem comanda agora é Jesus. O Pedro que tentou a noite toda não pega nada. O Pedro que tenta pescar a noite toda não tem sucesso. E ele simplesmente está olhando para o barco dele e está dizendo: eu acho que o negócio é eu trocar de barco. Talvez ele olhe para a rede e diz: talvez o meu negócio é trocar de rede. Talvez a minha situação é eu simplesmente ter que mudar o ambiente. Aí Deus está dizendo: não, querido, o problema não é a igreja que você congrega. O problema às vezes não é a rede que você usa. O problema não é o barco que você tem. Às vezes o problema é quem está no comando da tua embarcação. Eu sei que algumas pessoas pegaram, eu vou de novo. O problema não é o barco, o problema não é o marido, o problema não é a minha esposa, o problema não é meus parentes, não são eles. O problema não é o meu trabalho, o problema é quem está no comando dessa coisa aqui. E hoje eu vim aqui para profetizar que alguém vai voltar para casa dizendo: eu recebi a palavra de hoje, eu peguei a palavra. Eu preciso de 10 pessoas corajosas. É para entrar em 2025 como, pastor? Entre mais uma vez, tenta mais uma vez, ora mais uma vez, faça mais uma campanha, faça mais um clamor, mas agora será debaixo de uma palavra, 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 palavra. Oh meu Deus!
diga assim: é mais um ano, igual aos outros anos. Diga: mas dessa vez você precisa de uma palavra. Diga: uma palavra. Mas mais uma vez, uma palavra. Aleluia. Bom, eu não sei pescar, eu não sou bom nisso. Nunca aprendi e eu também não me esforcei para isso. Mas eu tenho certeza que até um amador que pesca sai de casa dizendo: vou pegar alguma coisa. Eu quero ver alguém dizer: não, vou lá dar banho nas minhocas. Não, vou lá queimar naquele sol quente. Não vou lá gastar dinheiro com isca, perder tempo longe. Não, sai de casa dizendo: alguma coisa vai dar bom hoje. Vou voltar com alguma coisa. Agora você imagina pescador que vive da pesca. Pedro vai para o mar dizendo: vou voltar com rede cheia. E como é que ele volta? Rede vazia. Essa é a grande verdade aqui, pastores, que até os mais profissionais uma hora erra. Até os melhores uma hora vai ter um dia de frustração. Quando eu li essa palavra, algo saltou nos meus olhos. Por quê? Porque uma das coisas mais incríveis do Evangelho é isso. É Jesus chegando no barco frustrado de Pedro. É Jesus entrando na cena da casa, da vida de Pedro. É Jesus entrando na praia onde Pedro está envergonhado e dizendo para ele: vamos voltar a pescar. Amanhã? Não, hoje. Eu não sou pragmático nas minhas mensagens. Eu sei que ontem Carlão veio aqui, irmão, conheço o homem de Deus que ele é. Liberou uma palavra de Deus, sim ou não? Não preciso nem perguntar isso. Mas tem algo que vindo para cá, o Espírito Santo falou no meu coração. Tem algo para hoje que vai destravar coisas no reino espiritual. Sabe aquela palavra que a senhora disse ali? A pastora chegou em mim e disse assim: Deus vai te usar hoje. Lá na porta da igreja alguém diz assim: vai ser diferente hoje. Deixa eu dizer uma coisa: para estar aqui debaixo de uma nuvem do governo de Deus, eu estou autorizado a profetizar. Não é amanhã, é hoje que alguma coisa no reino espiritual vai acontecer. Eu estou falando isso sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque eu creio que Deus visita hospitais. Eu creio que Deus visita lugares onde os documentos estão travados. Deus visita juizado. Deus visita advogado. Deus visita escritórios. Deus pode fazer aquilo que eu não posso. É por isso que nós estamos debaixo de uma palavra dele, é comando dele. Pastor, é a mesma coisa? Sim, porque a graça do Evangelho, pastor Ricardo. Quanto tempo o senhor faz esses 6 dias de clamor? Faz alguns anos, não faz, pastor? 9, meu Deus, o senhor não cansa disso não, pastor? Não, porque continua fazendo. É porque, sabe, irmão, o Evangelho não me exige inventar um negócio novo. É culto, é culto. Aqui a gente vem, canta, adora, oferta e ouve a palavra, volta para casa abençoado. Edifica a fé. Quem está querendo comigo, diga amém. Culto é culto. 6 dias de culto. Todos os anos. Mais uma vez. Mais uma vez. É o que Deus está dizendo. O detalhe não é trocar barco, o detalhe não é trocar rede. É a mesma coisa, o Evangelho não te pede algo novo todo dia. É a mesma coisa, mas debaixo do comando dele. Oh, glória a Deus. Olha que coisa interessante. Tem uma música que nunca saiu de moda. Você já viu que canções, os irmãos do louvor sabem disso? Tem canções que saem de moda. Todo mundo começa a cantar uma música, daqui a pouco, irmão, aquilo fica até enjoativo. Você não aguenta mais, assim, estragaram o hino. Quando saiu aquele negócio do lindo, 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 eu aprendi a tocar no violão. Irmão, eu só sabia cantar e tocar aquilo em qualquer churrasco, qualquer casa, qualquer lugar que ia. Até que os irmãos começaram a pedir: para um pouquinho, eu estou com raiva desse hino. Tá bom, parei. Porque os hinos passam, mas tem um que nunca passou. Isaías capítulo 6 diz que eles estão lá olhando para o céu. Isaías vê a glória de Deus, o céu está aberto. E eles estão cantando no céu uma única canção que nunca saiu de moda. Eles estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba, isso não sai de moda. Perceba que isso não, irmão, por quê? Porque o céu não vai ficar me exigindo algo novo toda vez. Mas o que o céu me exige é: quem é que comanda daqui para frente? Qual palavra eu vou obedecer? Em que direção eu vou andar? E o que é que ele está falando? Avisa quem está do lado, diga assim: Deus não precisa de exigir de você todos os dias algo novo. O que ele precisa é que você caminhe debaixo de uma palavra. Oh, glória a Deus. Gálatas capítulo de número 1, verso de número 8, está escrito. Se Paulo pregando aos Gálatas, ele disse para a igreja da Galácia: irmãos, o Evangelho já foi anunciado.
Se alguém por aí chegar aqui e tentar pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Se nós, pregadores, apóstolos, tentar pregar algo que esteja fora daquilo que já foi anunciado, seja amaldiçoado. E aí ele subiu a régua e disse: se um anjo descer do céu, apresentar diante de vocês, acredite, esse anjo não veio da parte de Deus, isso é lá de baixo. Porque o evangelho, ele é a única palavra. Está entendendo, irmão? Se passaram mais de 2000 anos e a gente está aqui falando do mesmo evangelho. E nós estamos adorando ao mesmo Deus. A igreja que cresce, a igreja que avança. Tem gente por aí que desistiu da igreja, não acredita mais na fé. Eu vim profetizar para você que nós ainda acreditamos no poder da igreja. Nós ainda acreditamos nos milagres que a igreja vai viver. Esse ano é ano de milagre para nossa casa. Eu vi uma palavra que alguém disse: a semente das lágrimas. Irmão, se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração quebrantado e contrito. A lágrima é a frase que o céu escuta e atende. Levante a mão direita para o alto, diga comigo: eu creio que eu estou debaixo de uma palavra do céu. Sabe o que é que Pedro me ensinou? Senhor, por mim eu não entraria nesse mar de novo, mas por causa da sua. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, perdoar eu não estou sentindo, porque perdão não é sentimento, é decisão. Então eu decidi perdoar por causa de uma. Senhor, eu vou tentar de novo no meu casamento. Eu vou voltar a sonhar com essa casa restaurada. Mas não vou fazer porque eu estou cheio de ânimo para fazer. Eu vou fazer por causa de uma. Cutuca quem está do seu lado, diga assim: debaixo de uma palavra. Todos nós já provamos o gosto amargo de uma noite sem sucesso, frustração, pescaria frustrada. Uma coisa que é poderosa é isso, é que pescaria frustrada nunca foi exclusividade de Pedro, faz parte da nossa vida. Pescaria frustrada faz parte da vida de qualquer ser humano, sabe? Todos nós já provamos o gosto do fracasso. Alguém pode levantar a mão e concordar comigo? Em algum momento da vida você já provou um pouquinho o gosto do fracasso, um momento de dificuldade, de lágrima. Então escute o que eu vou te falar. A atitude que o fracasso nos leva a ter ou fazer, o nosso comportamento diante do fracasso, é nos deixar cheio de culpa, é nos deixar com vergonha, é nos sentir inadequado para o ambiente onde estamos. E quantas vezes nós, como pais, como filhos, como esposo, como esposa, nos sentimos inadequados depois dos fracassos. O sentimento de culpa entra dentro da gente e começa a dominar as nossas ações. A tendência de todo ser humano depois de enfrentar o fracasso é recuar. E já percebeu como o diabo ele é estrategista em todo começo de ano, tentar fazer isso com alguém? Se eu frustro ela, se eu levo ela a uma frustração ou uma decepção, eu bloqueio ela, eu paraliso ela. Porque, irmão, se eu perguntar aos pastores que estão nesse ambiente hoje, aquele dia que você pregou e parece que o céu não abriu, parece que Jesus não quis te usar como... Aí Deus fala com alguém sempre, porque a palavra é inefável. Mas tem dias que a gente desce do altar não querendo ver ninguém. Tem dia que a gente desce do altar querendo somente a sua casa e a sua família e não conversar muito, ficar em silêncio. Pedro está lavando rede, irmão. Essa rede não fica limpa logo, eu preciso ir embora, eu não quero ver ninguém. De repente vem Jesus com aquela multidão de gente. De onde veio esse povo? Logo hoje que eu estou sem nada para vender. Vem uma multidão. E da onde vem essa multidão? Atrás do Galileu. E aí de repente ele entra e sobe no meu barco, que quer que eu fique aqui esperando ele pregar. E aí depois de tudo, ele me leva para o mar e ainda diz que nós vamos pescar de novo. Irmão, quando eu olhei para Pedro, simplesmente cheguei à conclusão de que Jesus estava olhando para Pedro, dizendo: Pedro, você vai acreditar outra vez, você vai ter que ter coragem outra vez, você vai ter que ver coisas novas a partir da palavra que eu estou liberando. E eu não sei se você se lembra, mas Pedro teve duas grandes pescarias na vida dele. A primeira delas foi em Lucas 5 e a segunda delas foi em João capítulo 21. A primeira delas ele estava começando na fé, mas em 21 de João ele já tinha negado Jesus. O Senhor voltou lá, encontrou ele na mesma praia, no mesmo lago, usando a mesma rede, usando o mesmo barco. Quando ele apresenta para Pedro na margem do lago, ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Quando eles se reconectam, o texto diz que eles puxam para a praia 153 grandes peixes. Então eu gosto sempre de falar que existem sempre duas grandes pescarias na nossa vida. Ou tem dois momentos na vida de todo crente: aquele momento em que nós somos imaturos, mas existe um momento onde nós somos engrossados. Existem momentos que a gente perde tanta coisa que escapa entre os nossos dedos, oportunidades, negócios, projetos,
Mas tem coisa, irmão, que para de perder. Nós paramos de perder como perdíamos no começo. Pedro, no capítulo 5, enquanto pesca, a rede rasga. Mas no capítulo 21, enquanto ele pesca, a rede não rasga. O texto é lindo quando diz: e eles pegaram 153 grandes peixes, e sendo tão grandes os peixes, a rede não rasgou. Oh, glória. Quem aqui deseja entrar nessa fase da vida? Você não está cansado de ficar perdendo toda vez? Você não está cansado de caminhar 2 passos e voltar 3? Eu vim aqui hoje ser profeta na sua vida, porque todas as 2 pescarias de Pedro, ele só teve sucesso por causa de uma palavra comandada: ei, joga para a direita. E eles jogaram, e a pescaria foi milagrosa. Na primeira pescaria a rede rasga, na segunda pescaria a rede não rasga. Na primeira pescaria Pedro deixa de ser pescador e volta para ser pregador. Mas no capítulo 21 ele deixa de ser pregador e quer ser pescador outra vez. Ele tenta voltar a ser quem é ela. Jesus disse: não, rapaz, já investi demais em você, eu já te honrei demais para você pensar em retroceder. Não quero te encontrar no fracasso outra vez. Eu estou pregando para alguém que não está no primeiro fracasso. Eu não estou pregando para alguém que está no segundo fracasso. Tem gente aqui que está no terceiro, quarto, quinto fracasso. Pastor, acabou para mim. Assim diz o Senhor: não, ainda tem chance, ainda tem pescaria agendada, ainda tem algo para acontecer. Eu preciso de 10 pessoas que tomam posse dessa palavra. Oh glória, oh glória, na cala sebe candaraia. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10. Eu não quero saber. A palavra de ordem foi: vai para o mar, pesca. Você está debaixo de uma palavra. Pega na mão de quem está do lado e fala para ele, diga assim: se é para voltar para o mar. Não, fala de novo, diga: se é para voltar para a água, se é para entrar nesse ano, tem que ser debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Oh glória a Deus. Pastor Ricardo, pastora Vanessa, lembra de Jesus em João capítulo 5, quando Jesus chegou no tanque de Betesda? A Bíblia fala que jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Culto de milagre, mano. Só que todo mundo via o milagre acontecer, e um cara sempre assistia e contava testemunho dos outros. Quem aqui quer começar a contar o seu próprio testemunho? Aí quando ele simplesmente encontra Jesus, ou Jesus encontra ele, Jesus olhou para ele, disse para ele assim: quer ser curado? Ele falou: querer? O que o senhor acha? Estou aqui há 38 anos. Eu quero, Senhor. Mas não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque todas as vezes que eu vou, desce outro antes de mim. A palavra dele é: eu não tenho patrocinador para entrar na água. Porque não sei se você se lembra, quem já foi lá sabe do que eu estou falando. O Betesda, que é aquele reservatório de água, como uma espécie aqui no Paraná de Sanepar, a água era coletada das colinas, descia para ali, e as pessoas se abrigavam à volta dessas águas. Haviam pavilhões que guardavam e que protegiam as pessoas. Então aquele homem está dizendo: ninguém me põe no tanque, porque se você for lá, você vai ver que a arqueologia encontrou escadas que davam acesso à água. Lógico, quem está no primeiro degrau, o anjo moveu, entra na água mais rápido. Quem está no segundo degrau, a água moveu, entra mais rápido. Quem está no terceiro demora mais um pouco. Quem está no quarto, quinto degrau. E quem está no final do pavilhão? Sempre no final do pavilhão ele conta o testemunho dos outros. É gente curada, é anjo movendo a água. Aí Jesus não vai nos degraus. O Senhor fala com ele lá atrás: quer ser curado, rapaz? Se querer, Senhor, eu quero, mas não tem patrocínio para os degraus. Querer eu quero, mas não tem ninguém que me banque para entrar no tanque. Todas as vezes que eu vou, sempre tem alguém mais perto da água. Desce antes de mim. Aí o Senhor liberou uma palavra: você não precisa de patrocínio humano. Não, você não precisa de escadaria humana. Você precisa de uma palavra. Pastor, e as promessas que me fizeram? Quem te fez essa promessa? Essa é a pergunta. Quem te falou? Não, Senhor, não foi Deus, não. Foi algum fulano, meu parente, meu amigo, fulano de tal. Essas promessas são vulneráveis, essas promessas são volúveis, mas tem uma em João que não é vulnerável. Uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Pega a tua cama, põe nas tuas costas e volta para a tua casa. Mateus 24:35. Porque o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu preciso de 10 corajosos. Joga as duas mãos para cima e grita comigo: eu tenho uma palavra. Ah, meu Deus, faz melhor do que isso. Diga: eu tenho uma palavra.
Aleluia, 2025 é o ano que a gente entra debaixo de uma palavra. Deus nunca falou com você como vai falar nesse ano. Deus nunca se manifestou tanto na comunicação contigo como vai se comunicar este ano. Só quem crê, diga amém. Segunda verdade que Deus me disse, Jesus me falou, Rafael, a segunda palavra é essa. E é para a igreja hoje aqui. Segunda palavra é a que Jesus disse para Pedro: não temas. Crê. Não temas. Em outras palavras, ele está dizendo: não temas, porque apesar de você, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não, é apesar de mim. É apesar de você e da tua capacidade. É apesar de você e da tua habilidade. Ele ainda pode fazer. E quando ele disse isso para Pedro, não temas, ele estava dizendo exatamente: Pedro, você não entendeu ainda, mas eu te farei um pescador de homens, apesar de você. Ele disse: Pedro, não tem como caminhar comigo com esse medo que você tem no coração. Então tire esse medo daí para ser meu discípulo, porque daqui para frente você vai ser diferença no meio desses seus irmãos. Por isso que quando Jesus falava com Pedro, dizia assim: Pedro, fortalece os seus irmãos. Quando você se converter, você vai fortalecer os outros, porque Pedro é uma ponte, Pedro é um sustentáculo, Pedro é uma base do ministério apostólico, do colégio apostólico de Jesus. Agora guarde o que eu vou te falar: é impossível ser chamado povo de Deus sem ter fé. É por isso que livro aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, o livro diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, e Ele é galardoador dos que nele esperam e o busca. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que o antônimo de coragem não é covardia, e sim o medo. Eu cheguei à conclusão que o inimigo do amor nunca foi o ódio, o inimigo do amor é o medo. Quem crê nisso? É por isso que a Escritura diz: porque o verdadeiro amor lança fora. Completa aí. Porque o verdadeiro amor lança fora. Aleluia. Sabe, irmão, quando você está bem com Deus, entra uma fé dentro de você que se chama coragem. Sabe aquele negócio que você fala assim: não vai dar certo, mas você está tomado pelo amor de Deus? Que quando você está cheio desse poder e dessa autoridade, você olha para qualquer circunstância e você diz: eu sei que vai dar certo. Eu sei que pode não ser como eu esperava, mas vai dar certo, eu não posso temer. Eu sei que Deus ainda faz, e eu tomo posse dessa palavra. 2025 tem uma palavra para você: volte a crer. Tire esse medo de dentro da sua casa. Eu pregava lá em Belo Horizonte, pastor Ricardo, onde o senhor pregou, no outro dia, e eu estava lá pregando, e de repente uma irmã saiu do primeiro banco e disse: pastor Rafael, disse: o que, irmã? Pastor, tem uma coisa que eu preciso dizer aqui na frente. Eu disse: o que, filha? Ela disse assim: pastor, sou tomada pelo medo, não consigo dirigir, não consigo andar assim, não consigo andar daquele jeito. Pastor, eu perdi grandes oportunidades na minha vida de tanto medo. Aí nós oramos e em lágrimas ela deu um grito dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e Ele está se levantando sobre a terra. Irmão, tem uma coisa que te afasta, é o medo. Olhe para mim, guarde isso. Você lembra quando o homem pecou no jardim do Éden? Quem se lembra disso? Gênesis diz que Deus vem andando na viração do dia para se encontrar com Adão e com Eva. Júlia Aranda, quando chega, o homem não está no lugar do encontro, porque o homem havia pecado e se escondeu. Eu amo Jesus por isso, eu amo meu Deus por isso, porque Deus não perde culto por causa de pecado. Só 10 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Deus nunca perderá culto por causa de pecado. E vou te avisar: pecado seu não impede Jesus de entrar aqui e trabalhar na vida de alguém, porque o pecado já estava estabelecido a partir da queda do homem. Mesmo assim Deus foi para o culto. Oh, glória a Deus. E quando Deus vem vindo, o homem se esconde, e o texto diz que Deus vem perguntando por ele, e ele apresenta-se. Quando se apresenta, você se lembra, ele diz: Senhor, nós ouvimos os teus passos pelo jardim e nos escondemos, porque nós tivemos medo. O medo é a consequência do pecado. O medo é o fruto do pecado. Quando eu não tenho coragem, é porque talvez existe algo que precisa ser corrigido na minha vida espiritual. E eu vim aqui dizer que essa é a oportunidade da nossa vida. Uma noite como essa é uma noite para nós pisarmos em cima do medo e dizer: Senhor, não importa o que me aconteça, eu estou voltando para casa debaixo de uma palavra. E essa palavra não é só de alta ajuda, é ajuda do alto. Essa palavra não vem só para me levantar, essa palavra vem para me destravar, para viver o sobrenatural a partir da coragem. Oh,
glória, a partir da minha fé. Levante bem alto a sua mão direita para o céu e diga comigo: o fracasso, diga a frustração, não vai me impedir de prevalecer. Em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra sobre o teu coração aí, meu irmão. O fracasso da fé não acontece quando você peca. O fracasso da fé acontece quando nós somos tomados pelo medo. Terceira verdade. Eu quero orar com o povo de Deus hoje. E antes de trocar aqui, irmão, de pauta, eu quero falar algo para você. Você vai terminar com esse medo de tentar de novo hoje. Você vai acabar com esse medo e esses traumas, porque apesar da noite passada, o mesmo Deus que trabalhou na vida do Pedro é o Deus que trabalha na sua vida. Apesar do ano que passou, não foi um ano talvez de sucesso para alguns, não significa que será assim para sempre. Deus me tirou de casa hoje. Deus me fez andar longe para chegar até aqui, para liberar uma palavra sobre só aqueles que acreditam. E eu tenho essa palavra como palavra de autoridade. O medo não fará parte do teu vocabulário no ano de 2025. Tenha coragem, tenha coragem. Ô Josué, tenha coragem. Ô irmão, tenha coragem. Ô Gideão, tenha coragem. Ô Moisés, tenha coragem. Pelo amor de Deus, coragem! Chacoalha quem está do lado, diga para ele: coragem, coragem, coragem! Oh meu Deus! Jesus está dentro do barco e a Bíblia fala que a tempestade está naufragando o barco. Pedro acordou. Quando Pedro acorda, Jesus, faz alguma coisa. Pedro acorda, faz alguma coisa, Jesus. Jesus olhou e falou assim: depois eu falo com vocês, eu vou acalmar a tempestade. Ele acalma a tempestade e volta a falar com os discípulos. Porque tem horas, irmãos, que domado pelo medo, nós temos uma mania de achar que Deus está alheio ao meu sofrimento. Jesus vai falar com um problema para depois falar com Pedro. Porque tem horas que eu falo: por que Deus não me explica o que Ele está fazendo? Por que Ele não me revela o que Ele está fazendo? Aí Deus fala assim: porque os processos nem sempre vão ser revelados. Primeiro Jesus atende a necessidade de acalmar o tempo, para depois falar com o discípulo. Oh meu Deus do céu. E quando Ele fala, a Bíblia fala que Ele chama os discípulos e diz: por que vocês ainda têm medo? Por que vocês são covardes? Por que vocês são tímidos? A palavra timidez ali é traduzida por medo. A palavra medo é a ausência da fé. Oh meu Deus, é a mesma coisa. Eu estou injetando uma fé em você para você voltar a acreditar que o mesmo Deus que foi com Pedro vai ser com você. O mesmo Deus que entrou no barco de Pedro frustrado é o Deus que está entrando no teu barco vazio e está dizendo: vai dar certo, vai acontecer, é mais um pouco, é mais um tempo. 2 pessoas que acreditam, 3 pessoas que acreditam, 10 pessoas que acreditam. Medo não fará parte do teu vocabulário. Quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro pede para andar. A Bíblia fala que ele vem vindo, andando sobre as águas, depois de ter tido medo. Diz: não temas, não tenho medo, sou eu. Aí Pedro anda, porque olhou para a água, temeu, afundou. Irmão, a fé e a coragem são as mesmas coisas. A covardia e o medo não pode mais entrar no cenário da nossa família, em nome de Jesus. Terceira verdade que Deus me disse. O Senhor me disse assim: Rafael, apesar da rede lavada, da frustração, da angústia, da vergonha da praia, as pessoas olhando para você e dizendo: o que adianta dedicar tanto? O que adianta parar a vida para fazer a obra de Deus? O que adianta acreditar? O que adianta fazer tanta coisa e voltar para a praia frustrado? Aí o Senhor saltou esse texto nos meus olhos e disse: Rafael, por mais que a noite passada foi terrível, por mais que a crise tenha assolado a tantos, ainda tem barco, ainda tem rede, ainda tem mar, e ainda tem vida. Porque apesar dos pesares, você lembra que Pedro entra no barco e desce do barco naquela manhã, frustrado para lavar a rede. E eu fico interessado nessa expressão, e lavava a rede, porque, irmão, rede suja hoje é rede podre amanhã. Quem não lava a rede hoje vai apodrecer amanhã a sua rede, aí está complicado. Pastor, o que é lavar a rede? Lava esse coraçãozinho e deixa preparada, porque a hora de Deus vai chegar a qualquer momento. Sabe, tem dias que você fala assim: por que eu tenho que andar preparado? Irmão, quando eu comecei a pregar, pastor Ricardo, eu sempre vinha para a igreja com os 3 sermões guardados dentro da Bíblia. Eu falei: se chamar eu vou. Se chamar eu vou. E aí o meu pastor descobriu que eu era assim, então eu gostava quando alguém desistia. Dizia: Rafa, opa, estou aqui. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Rede limpa o tempo todo. Sabe como é que eu acordo de manhã todos os dias da minha vida, Bauer? Dizendo: Senhor, bota alguém no meu barco hoje, Senhor.
E eu estou mexendo exatamente com o barco. Diz: Jesus, bota alguém para ligar para mim hoje, Senhor, porque a minha rede está limpa, estou preparado. Essa é a fase da minha vida, é a fase da conquista, é a fase da amplitude. Eu vou dizer uma coisa para alguém aqui hoje: lava a tua rede e fica preparado, porque por mais que o histórico não seja bom, ainda tem barco, ainda tem rede, ainda tem mar e ainda tem vida. Diga para quem está do lado, diga assim: não desista agora. Diga: não chore mais. Diga: levanta essa cabeça. Diga: porque a noite passada não vai determinar quem você ainda vai ser. Diga para ela: só está começando. Fala para ela: só está começando o que Deus está pronto para fazer, porque ainda tem barco, ainda tem rede, ainda tem mar e ainda tem vida. Alguém acredita nessa palavra, pelo amor de Deus? Olha aqui para mim. Vovô, vem para cá que nós vamos fazer algo profético aqui agora. Ei, lembra que Pedro está frustrado por causa da não pescaria, de não ter pego nada? Lembra que quando Jesus manda ele jogar a rede dele fica cheia de peixe. Ele reparte o peixe. E quando ele vai fazer isso, o barco dele e o barco do amigo que ele emprestou peixe, que ele deu peixe. Porque, irmão, no tempo do homem, a gente briga por causa de um lambari. Mas no tempo de Deus, a gente não pega nada dos outros emprestado, a gente começa a emprestar. No tempo do homem, a gente tem que ficar a noite toda com a força do nosso braço tentando pescar. No tempo de Deus, ele dá uma ordem: peixe, entra na rede dela. Fulano, liga para ciclano. Hoje de manhã eu acordei e falei: Jesus, que dia que esses meus negócios vão desenrolar tudo? Meu telefone tocou imediatamente. Alguém no Rio Grande do Sul disse: você tem isso, isso, aquilo? Eu falei: tenho isso, isso e aquilo. Disse assim: então é você que eu preciso conversar. Falei: hoje eu vou para a igreja, amanhã eu estou livre, nós vamos conversar sobre isso e esse projeto vai ser concluído. Vou dizer uma coisa para você: se prepare. Você precisa se levantar em Deus. Porque, pastor, qual é a palavra para minha casa nesse terceira verdade aí? É exatamente essa: por mais que você está reclamando, por mais que você não esteja acreditando, Jesus me trouxe aqui para te falar que ainda tem barco, ainda tem rede, ainda tem mar e ainda tem vida. Nada está acabado. Nada está acabado. Aí ele quando... Ô, irmão, guarda isso, por favor. Pastor, se o senhor concordar comigo, o senhor dá um amém aí. Senão o senhor não dá amém. Ele reparte o peixe e o barco quase afunda de tanto peixe. Mas quando ele começa a ver o barco afundando, há um desespero na vida de Pedro. Porque, pastor Elisete, fracasso e sucesso gera estresse do mesmo jeito. Fracasso e sucesso gera pressão na mesma atmosfera. Talvez o sucesso gera mais pressão ainda. Mas posso falar uma coisa para você? O Senhor me trouxe aqui. Você não concordou, pastor? O que Jesus está ensinando para Pedro é: Pedro, quando você não estiver pescando nada e lavar rede com rede vazia, sem nada no seu baú, nas suas conquistas, ouça a minha voz te dizendo: vamos voltar a pescar. Mas quando você viver o teu momento de sucesso e esse ano terminar melhor do que quando está começando, e você ver a reviravolta que Deus vai fazer em 2025 com você, você vai continuar ouvindo a voz do mestre dizendo: eu te fiz conseguir, eu te fiz pescar, eu te dei o que você precisou. Quando você está no fracasso, você ouvirá ele dizer: você vai conseguir. Mas quando você estiver na bonança, você vai ouvi-lo dizer: fui eu que te dei, fui eu que te ofereci. Porque por mais que seja difícil, não saia desse culto nessa sexta-feira de cabeça baixa. Saia dizendo: Senhor, sabe por quê que eu vou tentar outra vez? Sabe por quê que eu vou desdobrar minha rede, vou entrar nesse mar mais uma vez? É porque ainda me sobrou barco, ainda me sobrou rede, ainda me sobrou mar, eu ainda tenho vida. Levanta a mão direita para o ar. Oh meu Deus, está pegando lá atrás. Oh glória, oh glória. Levante bem alta a sua mão para o céu. Eu vim aqui para ser profeta na vida de alguém. Se você pega esta palavra, receba. 2025 será o ano da maior pescaria desta casa, da sua vida. Pega, só o salto dessa cadeira, pelo amor de Deus. Fica de pé no seu lugar, salta.
voltar. Quem mandou você parar? Esta é noite de desdobrar rede. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Segura. Fica atento ao mover. Tem algo do reino acontecendo aqui hoje. Esse homem de Deus que veio comigo hoje viveu uma experiência e hoje eu perguntei para ele, me lembra disso? Alguns anos atrás meu telefone tocou. Do outro lado da linha uma família pediu oração no hospital, fui lá orar, era uma criança recém-nascida. O pai estava desesperado porque não sabia o que tinha acontecido. Entrei num centro cirúrgico para orar pela primeira vez, pastor. Samuel, entrar num centro cirúrgico não é todo mundo que pode entrar, Samuel. Não pode. Principalmente pastor no exercício da fé, porque ali é um procedimento. Mas entrei para orar por uma criança que estava envolvida num lençol dentro de uma, como se fosse uma incubadora. Eu comecei a orar. E as irmãs da igreja eram enfermeiras junto conosco ali e começaram a orar. A glória de Deus envolveu aquele lugar. A criança que estava em silêncio, enroladinha no lençol, começou a chorar. Eu disse, fizemos barulho. Muito barulho aqui. E aí todo mundo agradeceu, eu saí dali. Quando eu voltei para o quarto, subindo a rampa do Hospital São Paulo, da cidade de Guaíra, eu escutei a voz de Deus dizendo, o nome daquela criança é Vitória. Fiquei feliz. Entrei no quarto, abracei o pai e falei para ele, ei rapaz, fui lá e orei por uma criança e aquela criança é sua filha. Ele disse, pastor, como é que ela está? Eu falei, tá bem, fica tranquilo. Só que a gente fez barulho demais e ela chorou. Só tem um detalhe, é Vitória, né, o nome dela. Ele disse, não é não, pastor? Eu falei, é sim. Ele falou, não, não é não, porque a gente nem escolheu o nome ainda. Eu falei, entendi. Vocês não escolheram não, mas o céu escolheu. O nome dela é Vitória. Se é Vitória, então tá bom, pastor. Foi Deus que falou pro senhor falar que ela é Vitória? Eu falei, foi Deus. Ele falou assim, Ave Maria, então tá bom, graças a Deus. Católico roxo. Aí ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. Uma semana depois, o Júlio entrou lá no escritório, nós estávamos um dia no atendimento, a igreja menor, lá na Tomás Luiz Ebalos. O médico mandou um recado para mim. Diga para o pastor que aquela criança que eles oraram lá no hospital, Deus fez uma obra e devolveu a vida para ela. Estavam ensaiando como bater o documento para dizer para a família que não tem mais vida nessa criança. Jesus entra num centro cirúrgico e opera um milagre. A Vitória cresceu, ficou forte, poderosa. Vitória é fortinha, gordinha, coisa mais linda do mundo. 3 meses depois eu na saga, quero conhecer a Vitória, porque eu não sabia quem era, não moravam na cidade. Um dia eu estou lá no Paraguai, quando eu entro em uma lanchonete, encontro aquela família, encontrei aquele homem. Eu falei, rapaz, você é o pai daquela criança que eu orei no hospital? Eu disse, pastor. Um homem brutamonte quase pulou por cima do balcão, me abraçou e a gente chorou e disse, onde é a sua casa? Ele falou, mora ao lado. Eu disse, vamos lá, eu preciso ver tua esposa e conhecer tua filha. E eu entrando na casa dele, falei, e como é que tá? A gente é assim, eu queria saber se ele tinha posto o nome mesmo de Vitória. Ele disse, a Vitória, pastor? Vem cá, você vai ver a Vitória. Aí a Vitória, eu conheci a Vitória, a gente orou com a mãe e a gente louvou a Deus aquele dia. A mãe era mais crente, ele era um pouco mais afastadão, mas aquele dia foi lindo. E os anos se passaram, vocês conhecem a minha história. No dia em que minha filha estava desenganada pela medicina, ela me pediu um dia, pai, eu quero almoçar num restaurante lá no centro, o senhor me leva? Eu disse, filha, se você me pedir para levar você para Paris, na garupa de uma bicicleta, o pai te leva. Onde é que eu não vou te levar? Leva agora. Ela disse, me leva lá, pai. Eu falei, levo. A minha filha nesse tempo não estava mais gordinha, fortinha, ela estava com o estômago distendido. Ela não tinha mais apetite. Mas ela serviu o prato de comida e sentou na mesa. De repente, pela porta daquele restaurante entrou o Ângelo e a Vitória, pai e a filha. Quando a Vitória me viu, ela deu um grito, pai, ô pastor. Porque aí a gente já fez amizade, nesse tempo a gente estava bem. E ela viu a minha filha e disse assim, a gente vai lá sentar com ele, pai. Eu escutei. Falei, filha, eles vão sentar com a gente, não tem problema não, pai. A Vitória encheu um prato, enquanto a minha filha tinha um pouquinho de comida no prato. Ele sentou do lado de lá e contava as bênçãos que Deus estava fazendo, e a Vitória comendo com muito apetite. E a minha filha sem fome comia forçada. A Vitória do outro lado da mesa é fruto de algo que eu vivi com Deus através de uma oração. Mas a Larissa do lado de cá é a herdeira da minha vida, do meu coração, minha única filha. Indo para a eternidade dia após dia.
Sabe como é que você levanta dessa mesa? Dizendo: por que eu, Senhor? Porque o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Por que o Senhor permite que eu seja usado na vida dos outros e o Senhor me deixa para depois? E aí você ouve Deus dentro do carro dizendo: Rafael, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe aquele dia que você quer um abraço, mas precisa abraçar alguém que precisa? No dia que você não tem força para permanecer, aí chega alguém que está precisando mais do que você, e você passa a ser usado por Deus na vida de outra pessoa. A vida do crente é assim. Eu vim aqui dizer essa noite para você que a única forma, a única maneira que eu encontrei depois de ter perdido alguém que eu tanto amei, foi olhar para o meu barco, olhar para a minha rede, olhar para esse mar chamado mundo, olhar para a minha vida no espelho e dizer: ainda tenho barco, eu ainda tenho rede, eu ainda tenho um marzão para explorar, eu ainda tenho vida, então eu vou continuar pregando e lançando rede, eu vou continuar pescando vidas, eu vou continuar amando Jesus. Me perguntaram esses dias: pastor, como é que você consegue permanecer? Eu digo: porque antes eu queria ir para o céu pelo amor que eu tenho em Deus, absolutamente nele. E hoje eu tenho um segundo motivo, porque um dia eu quero me encontrar com elas, não mais com o estômago distendido, não mais esquelética e fraquinha, não. Vou ver ela com um sorriso no rosto, me perguntando: e aí, pai, como foi a pescaria? Como foi? Pai, obrigado por o senhor não ter desistido. Eu vim aqui dizer para a senhora, minha irmã, levanta essa cabeça para cima. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão, enxuga essas lágrimas, para de pensar em parar, porque ainda tem barco na tua vida, ainda tem rede nas tuas mãos, ainda tem mar para explorar. Deus ainda te deu vida, mão direita para cima, oh glória. Pastor Ricardo Bartazzi, esta casa vai continuar lançando rede, essa casa vai continuar vivendo pescarias maravilhosas. Por quê? Porque ainda Deus deixou barco, ainda Deus deixou rede, ainda Deus deixou mar, ainda tem vida, oh glória. Levante a mãozinha para o céu, por favor. Diga comigo, diga: esta noite, ou eu desdobro as redes, ou eu desdobro as redes. Diga: esta noite, está na hora de voltar. Diga: Senhor Jesus, o meu barco não é um dos melhores, mas eu preciso de uma palavra para a minha embarcação. Você crê nisso? Você acredita nisso? Nós vamos orar agora como nunca oramos. Agora chegou a hora. Alguém me dá mais 2 minutos, pastor? Então eu preciso que você saia. Ei, o lugar que você está pode estar representado por um lugar seguro, acomodado e aconchegante. Pastor, eu estou aqui no meu cantinho. Sai do cantinho e vem para o mar agora, para o alto mar. Vem para o altar agora, em nome de Jesus. Vem dizendo, vem cantando, vem celebrando, vem dizendo: Senhor, é hoje. Não tem que ser hoje. Elebe calaçai, orebe calabará, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Dá lugar, tem gente Quem chegando. mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te Ei, vamos orar agora? Vamos orar? Existem
Existem redes nos baús aí que vão ter que ser desdobradas. Existe rede suja guardada e Deus está dizendo, não, guarda a rede suja não. Rede suja hoje é rede podre amanhã. Vamos lavar a rede nesse altar. Porque o que nós estamos fazendo profeticamente é nos preparando para aquilo que Jesus vai fazer de repente. Nem sempre o de repente de Deus é de repente. Mas tem uma palavra liberada. Se é para voltar para o mar, eu volto. Se é para jogar rede outra vez, eu jogo. Mas se é porque o Senhor está mandando. A segunda palavra é essa: não temas. Porque enquanto o medo te paralisa, a minha coragem em você te acelera. Ei, a terceira verdade é essa: apesar da noite passada, apesar de todos na praia sorrirem acerca da minha tristeza, celebrarem o meu fracasso, eu olho para os lados e digo, ainda tenho barco, ainda tenho rede, eu ainda tenho mar para pescar, eu ainda tenho vida. Amém? Só vocês, 1, 2, 3, ainda tem. Vocês são demais.